Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Fernando Oliveira e esse é o canal Doutor Fundição. E nós estamos aqui no programa Live no Insta, que começa agora, onde a gente vai falar um pouco sobre o processo de fundição de alumínio. Vamos falar um pouco sobre fundição de alumínio e cobre e vamos falar exclusivamente sobre ferramentas, as ferramentas utilizadas no processo. Eu estou usando uma tela suspensa e a gente vai então conversar um pouco sobre todo esse processo. A gente está entrando aqui agora também no nosso link aqui. Agradecer a Daiane Oliveira que está aí, agradecer a todo mundo que está participando com a gente. E nós vamos transmitir agora também pelo nosso YouTube e Facebook também. Então seja bem-vindo você que está chegando agora, muito obrigado também no nosso YouTube, muito obrigado a você que nos assiste. Como é que está o nosso som aí no YouTube, galera? Tá tudo certinho? Aqui no Instagram eu sei que tá tudo certinho. Boa noite, Antônio Coppola. Antônio Coppola, espero que você já tenha recebido nossa proposta aí. Nós já enviamos também lá para o Otávio, tá? A gente conversa em breve. Juliano também, obrigado pela presença. Consentino, também a FSD Prime, nosso parceiro aqui. O José Cabelinho também. Ô José, direto lá do Riacho Grande, um abraço aí a você. Todo mundo que está chegando agora. Também está aqui o Juliano. Quem mais que está aqui também com a gente? O Iago aqui está aqui também. Muito obrigado a todo mundo que está participando com a gente deste programa. Obrigado a você que está chegando agora também. Obrigado a você que nos assiste aqui. Hoje nós estamos itinerante. Agradecer aí também ao Devanil Santana. Devanil, e aí, Devanil? Não recebi a resposta. Vamos fazer aquela nossa palestra ou não? Também agradecer a presença do Aristides, também está aí com a gente. Muito obrigado pela presença. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização de ferramentas na fundição de cobre e alumínio, um assunto importantíssimo. Eu não estou falando aqui de ferramentas da qualidade, tá, pessoal? A gente está falando de ferramentas mesmo, aquelas que utilizam ali no processo de fundição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são essas ferramentas, quais os cuidados que nós temos que ter com essas ferramentas e como aumentar a vida útil delas. Então, se você quer saber mais informações sobre isso, fique com a gente aqui até o final e você terá muita informação a respeito desse material. Obrigado também aí, boa noite ao Amarildo, que está chegando aqui com a gente. Obrigado pela presença. Tomar uma água. Bem, você que já assiste o nosso canal, eu queria deixar um convite para você. A partir dessa semana a gente começou, meio que de surpresa, o programa Domingão na Fundição, que acontece às 15 horas no domingo. Este domingo nós fizemos uma entrevista nós passamos ao vivo, passamos a entrevista com o Afonso Gonzaga, que foi realizada durante a festa do encontro do Fundidor do Paraná. Então foi bem interessante. Agradecer também a presença aí do Renato. Seja bem-vindo, Renato. E a gente falou bastante sobre essa questão do setor de fundição, mercado, como é que está. E foi muito legal. Então, muito obrigado a você que participou com a gente aí desse processo. Bem, então fica mais um convite aí para você. Na próxima semana a gente vai escolher 4 pessoas. Se você é uma das pessoas que tem interesse em participar da nossa gincana, mande mensagem aqui no dr.fundição@gmail.com e nós vamos convidar você a participar da nossa brincadeira, nosso quiz de conhecimentos com prêmios em dinheiro no próximo domingo às 15 horas. Prêmios em dinheiro aí.
Hoje, ao final dessa live, a gente vai fazer o sorteio, né, de uma análise química lá no laboratório da Silveber. Aliás, mais um convite que eu deixo para vocês, assistir a nossa live de segunda-feira. Foi espetacular a nossa live de segunda-feira. A gente assistiu ela, foi muito legal. E foi super importante a forma como a gente conseguiu mostrar para todo mundo aí que estava assistindo como realizar ensaios analíticos ali de composição química direto do laboratório, utilizando espectrômetro com Felipe Laras, nosso eterno colaborador aqui do canal. Muito bom ter você aqui com a gente, muito obrigado. Muito bacana mesmo ter você aqui com a gente. E a gente vai... Estamos tendo um probleminha lá no nosso YouTube. Então, você que está no YouTube, muito obrigado por assistir a nossa transmissão. Boa noite, Luciano Calesco. Seja bem-vindo também. Muito obrigado a você que nos assiste aí. Muito obrigado a você que nos assiste. Muito bacana, muito bom ter você aqui com a gente também. E vamos então para o nosso assunto, antes que a coisa... eu queria pedir para vocês só mais uma coisa antes de a gente entrar definitivamente aí. Vai no aviãozinho que está aí embaixo e manda no aviãozinho, manda o aviãozinho para todo mundo que tá assistindo aí. Então manda o aviãozinho para todo mundo que está assistindo. Eu vou mandar aqui enquanto a gente se conecta. Estou mandando o aviãozinho aqui para todo mundo que está com a gente. Então vamos lá. A gente está com uma dificuldade, uma instabilidade técnica aqui no nosso acesso ao YouTube. Então você que estava no YouTube aí, muito obrigado por estar com a gente aqui no Instagram também. E a gente vai então mandar aqui mais informações para todo mundo. Realmente a gente não está conseguindo mandar e manter conectado aqui o nosso link na internet lá no YouTube. Então a gente deixa aí aqui no Instagram o nosso material. Estou mandando aqui, enviando para todo mundo que ainda não está aqui com a gente. Hoje nós estamos falando sobre ferramentas utilizadas no processo de fundição de cobre e alumínio. Então vamos continuar aqui. Hoje eu recebi uma crítica construtiva de um dos nossos assinantes aí, dizendo que a gente tem que ser mais direto e falar aquilo que está no título da apresentação. Então agradeço você que tem críticas construtivas para fazer ao nosso canal. Peço a gentileza que se manifeste, porque é importante essas suas críticas para que a gente possa continuar fazendo um trabalho interessante e para que a gente possa continuar dentro dessa configuração aí, fazendo um trabalho decente, aí, um trabalho organizado e que leve informação para você, fundidor. Hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, né? Vocês estão percebendo que eu não estou no meu estúdio, né? Quem está no YouTube, eu peço desculpas que a gente teve aí uma dificuldade técnica, então a gente está retomando aí também. Então agradecer aí o Metal Mustelo Saulo, boa noite, seja bem-vindo, boa noite também aí o pessoal que está lá no Instagram, no Facebook também e no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Bem, então hoje a gente vai falar de algumas ferramentas utilizadas na fundição de alumínio e cobre. Então a primeira ferramenta delas, todo mundo conhece, é a famosa escumadeira. Ok, e o que é a escumadeira? Bem, a escumadeira nada mais é do que aquela concha reta, redonda, furada, né? Que tem ali furos, né? É exatamente igual à escumadeira utilizada no processo ali de arroz, na cozinha, né?
Então, ela só é um pouco maior, né, a escumadeira utilizada no processo de fundição, né? Normalmente ela tem 15 centímetros ou 150 milímetros de diâmetro até 25 milímetros de diâmetro. Então, essa é uma característica aí da escumadeira, né, que a gente chama. Essa escumadeira, ela tem a função de retirar a escória. E aí é o seguinte, pessoal, eu tenho a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte. Quando você vê uma escumadeira, qual que é a característica principal dela? São os furos, né? Aqueles furos que a gente tem na escumadeira. Ok, e para que serve aqueles furos? Aqueles furos têm alguma importância? Sim, aqueles furos eles têm a importância porque, na verdade, aqueles furos eles têm a intenção de garantir a retenção somente da escória e a passagem do alumínio ou do cobre por entre aqueles furos. Então, se você tem uma escumadeira, atenção você fundidor, se você tem uma escumadeira e a sua escumadeira está com os furos tampados, então me desculpem, mas a sua escumadeira não está eficiente, não está funcionando adequadamente, ok? Então esse é o primeiro ponto. Se não está funcionando adequadamente, significa que você está com problemas. Então a primeira dica é: mantenha os furos da sua escumadeira sempre limpos. Mantenha a sua escumadeira limpa, ela tem que estar limpa. Ah, Fernando, e como é que eu limpo a escumadeira? Você limpa após o aquecimento. Não, é muito difícil você conseguir fazer a limpeza dela fria, né? Então, você aquece a escumadeira no banho, deixa ela quase que incandescente, e aí na sequência você consegue fazer a sua escumadeira funcionar adequadamente, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante aí nesse processo é justamente você, sempre que possível, fazer a pintura da sua escumadeira. Não só da escumadeira, mas de todas as ferramentas utilizadas no processo. Então, vamos falando da escumadeira, é muito importante você fazer a pintura com uma tinta adequada. Quem é que vai indicar essa tinta para você? É o fabricante de tinta que você está acostumado a utilizar. Então, o fabricante de tinta sempre vai conseguir te passar a melhor condição, a melhor tinta para ser usada no seu processo, tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é você... vamos falar de uma outra ferramenta também utilizada, que é a concha, né? Outra ferramenta muito importante no processo é a concha, né? Porque a concha é a ferramenta que você utiliza ali para fazer o quê? A coleta do alumínio ou do cobre de dentro do forno para fazer o vazamento da sua peça. Então, a concha ela é muito importante mesmo. E por isso que a gente tem que sempre estar antenada com a limpeza da concha. Então, a concha, para você que está acompanhando a nossa live, ela vai ser sempre, o ideal é que ela seja sempre num formato arredondado, né? E parecido realmente com uma concha ali da cozinha também, né? A concha vem de uma configuração de cozinha, e você consegue ali fazer, pegar a sua concha e pegar um metal para fazer o vazamento no seu molde. As conchas mais utilizadas são as conchas que a gente chama de concha número 7, número 8, número 9, número 10. São as conchas que tem a ver ali com o diâmetro da boca, né? Então a concha número 7, ela tem o diâmetro da boca de 7. Então é assim que a gente consegue identificar ali as conchas. Uma outra coisa importante da gente conversar é que a concha ela precisa estar limpa o tempo inteiro, precisa ser limpa sempre que necessário, e também precisa ser pintada com uma tinta adequada, tá? Então é muito importante você manter uma tinta adequada para realizar a pintura da sua ferramenta. Qual que é a tinta adequada? Somente o fornecedor vai poder te informar. O fornecedor de tinta que vai poder te informar. Um outro item importante dentro
Um outro item importante dentro desse processo de ferramentas para a limpeza do alumínio, para o processo de fundição de alumínio e cobre, são os sinos, né? Por que chama sino, pessoal? Porque ele tem o formato realmente de um sino, né? Ele tem esse formato, então ele teria um formato dessa tampa de garrafa aqui, ó, esse formato de sino aqui, ó. Só que a diferença é que ele é todo furado, né? Ele tem uma quantidade muito grande de furos. E para que servem esses furos? Mais uma vez, pessoal, esses furos eles têm uma função importante, que é fazer com que o sal, durante o processo de desgaseificação ou até mesmo o processo de escorificação ou processo de refino de grão com pastilhas, né? O sino é utilizado para colocar a pastilha, então ele coloca a pastilha e desce e imerge dentro do banho. Então o sino ele precisa ter aqueles furos para poder garantir a saída do gás gerado a partir dos sais que em contato com o alumínio vão se desprender. Então aquelas pastilhas, pessoal, que vocês utilizam para fazer a desgaseificação, refino de grão, modificação de silício, eles precisam daquele espaço para poder garantir ali a sua completa utilização. Então, se você tem um sino para utilizar no processo e o seu sino está com os furos obstruídos, entupidos, etc., significa que você terá problema nesta questão do produto, da eficiência do seu processo. Tá? Então, os furos, tanto na escumadeira quanto no sino, vão ser completamente necessários para que você tenha a eficiência do seu tratamento. Tá ok? Então, você que faz tratamento nas ligas de cobre, nas ligas de alumínio, é importante que os sinos utilizados, eles tenham sim ali uma quantidade grande de furos desobstruídos para que você possa ter uma eficiência no processo. Então, a gente falou das 3 principais ferramentas utilizadas na fundição de alumínio, né? Nós falamos inicialmente deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer a nossa live funcionar aqui novamente. E aí agora parece que voltamos a funcionar aqui. Estávamos travados lá no YouTube, então agora a gente conseguiu voltar a ter o sinal. O Júlio Mondar do Carmo está falando desoxidar com injeção de argônio. Perfeito, Júlio. Quando a gente faz a desoxidação com argônio, a gente não utiliza o desgaseificante em pastilha. A gente utiliza então ou um equipamento de desgaseificação, né, que é um rotor ou uma lança de grafite, ou um rotor ou uma lança de grafite para fazer a desgaseificação com a injeção de argônio no fundo do banho. Tá ok? Então esse é um ponto que a gente também tem que estar atento aí. A desoxidação com argônio é utilizada. Júlio, no seu caso aí, essa desoxidação com argônio é feita em ligas de alumínio ou em ligas de cobre? A gente utiliza bastante aí em ligas de alumínio, né? O argônio é muito utilizado aí em ligas de alumínio. Pessoal que está no YouTube aí, peço desculpas, a gente realmente está com uma dificuldade técnica muito grande no YouTube para poder transmitir esse nosso evento. Acredito que a gente não vai conseguir concluir esse evento de forma adequada aí no YouTube, então peço desculpas a vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube. E a gente vai pegar esse vídeo aqui e vai fazer depois a postagem dele diretamente lá no nosso... eu queria só agradecer aqui a internet que não está funcionando do hotel aqui, então
Desculpem aí vocês que estão nos assistindo. Não vou falar o nome do hotel por uma questão, acho que não faz sentido, mas realmente deixou muito a desejar. Júlio, você faz na liga de cobre? Sim, é muito importante. No alumínio funciona muito bem também a injeção de argônio na liga de alumínio. Eu diria para você que você vai conseguir um resultado até melhor na liga de alumínio do que na liga de cobre. Acho que você vai conseguir um resultado ainda melhor. Em alumínio, em cobre, eu acredito que vai funcionar muito bem também. Aliás, a gente está ali com o Adevanil falando que funciona muito bem, que não há problema, então a gente realmente entende aí que funciona. Adevanil e Júlio, só para vocês, no passado essa desoxidação de cobre era feita com os mais diversos materiais da terra, como por exemplo eucalipto, né? E outras madeiras e outros materiais que se utilizavam aí para fazer a limpeza. Mas um outro item importante aí nas ferramentas que a gente pode utilizar no processo é aquelas pás de raspagem, né, ou hastes de raspagem, né, que a gente utiliza para fazer a raspagem do forno. É muito importante queria só aproveitar aqui que eu dei uma parada aqui na nossa live. O Cláudio está perguntando se eu cheguei atrasado, mas não foi levantada a questão por que o argônio em vez do nitrogênio. Então, não foi falado sobre isso, Cláudio, mas assim, o argônio em vez do nitrogênio, por quê? Porque quando a gente faz a desoxidação, a limpeza do banho com argônio, o que acontece? A gente vai ter sempre uma melhor qualidade, uma qualidade maior, se a gente fizer esse tratamento com um gás inerte. Então, entre os gases inertes, o argônio, ele é o mais inerte, né? O argônio da família 8A ali. Então, ele é muito mais inerte, né? Ele é mais inerte que o nitrogênio, então ele teoricamente tem as melhores propriedades para o tratamento ali do banho. Tá bom? Então, Cláudio, sempre a gente vai ter o argônio melhor que o nitrogênio. É que o nitrogênio é utilizado porque ele tem um bom grau, ele tem uma certa, funciona muito bem, né? Ele tem uma reatividade baixa em relação a outros gases e ele é mais barato. Então, o maior fator aí para se utilizar o nitrogênio é porque ele é mais barato do que o argônio, mas o argônio, sem sombra de dúvida, é o mais eficiente aí para o processo. Tá ok? Então, pessoal, das ferramentas que a gente ia falar aqui hoje, eu acho que as mais importantes a gente falou. A Devanil está colocando aqui que também faz a desgaseificação com argônio, sim, e a desoxidação do cobre fosforoso, com cobre fosforoso e hexaborato, sim, sim. Então, é importante lembrar o seguinte, que o argônio, tanto o argônio como algumas pastilhas são utilizadas para desgaseificação. O que é a desgaseificação? É a retirada do gás de dentro do banho, tá? E a desoxidação, ela é para fazer o quê? Para a retirada dos óxidos. O argônio por si só ele não tem força para retirar os óxidos do banho. Então, primeiro tem que ter a formação dos óxidos, e aí o argônio, quando ele arrasta as bolhas de gás, ele acaba arrastando também os óxidos do cobre, que tem uma densidade menor do que o cobre. Então, esse é um ponto importante. Então, pessoal, hoje a ideia principal foi falar sobre as principais ferramentas utilizadas nos processos. Escumadeiras, conchas, canecos,
A canecos e conchas, eles têm praticamente a mesma função, né? Sendo que a concha tem um formato parecido com aquela concha que a gente utiliza no dia a dia de casa, e o caneco, lógico, como o nome diz, tem um formato de uma caneca, mas também é utilizado para fazer o vazamento do metal, a retirada do metal do forno para se utilizar no vazamento do metal. Então, esses são as ferramentas que a gente utiliza no processo. E eu gostaria de deixar agora aqui uma dica de como você manter a sua panela, as suas ferramentas limpas. O primeiro passo é, durante o aquecimento a dica mais importante de todas, senhores fundidores, nunca jamais mergulhe uma ferramenta fria dentro do banho líquido. Nunca, leve essa para o seu fundidor que está começando. Atenção, fundidor, nunca utilize uma ferramenta fria no seu banho. Então, procedimento padrão de segurança é, sempre que você for fazer uma inserção, colocar uma ferramenta dentro de um banho metálico líquido, você precisa primeiramente colocar essa ferramenta próxima ao banho, ali próximo à boca do forno, para que a ferramenta aqueça e com esse aquecimento ela libere toda a umidade, toda aquela umidade que está presa nela ali. Então ela desprende aquela umidade. E com isso, pessoal, a gente tem a segurança. Porque, por exemplo, se você pega a ferramenta fria, e essa ferramenta fria, ela não está simplesmente fria, ela está fria e provavelmente ela tem umidade. Então essa umidade em contato com o metal líquido lá, se for um cobre acima de 1000, se for um alumínio acima de 750, 800 graus, o que vai acontecer? Você vai ter a formação de vapor de água que vai expelir. Então você vai ter metal jorrando para fora do seu banho. Então isso não é legal para o processo, não é legal para que você pode causar um acidente, pode respingar metal em você, fundidor. Então essa é a regra número 1. Tá? A regra número 1 é não aquecer a ferramenta, não utilizar a ferramenta fria. O Luciano Calais está perguntando, Fernando, e a panela? Sim, a panela ela segue os mesmos preceitos, Luciano. A panela sempre tem que estar aquecida. Já fizemos uma live aqui sobre aquecimento de panela e o importante é que a panela esteja aquecida muito próximo da temperatura do metal, que você vai vazar. Então, se você vai utilizar ali uma panela para alumínio, então o ideal é que ela esteja ali acima de em torno de 600 graus, porque aí você vai ter um choque térmico muito menor. Se você estiver usando uma panela para aço, ela tem que estar incandescente, lá acima de 750 graus, para você ter menos perda térmica e com isso ter um melhor resultado. A Devanil está falando para o Júlio para trocar experiências, informações de melhores práticas. Sim, a Devanil, o Devanil é um dos caras que mais contribui com o canal e está sempre junto com a gente aqui, entendeu o espírito do Dr. Fundição, entendeu o que a gente está buscando aqui. Gente, a ideia aqui, como em qualquer outro mercado, nós não estamos aqui para... nós estamos aqui para contribuir com o setor, para a troca de experiências e conhecimentos. Agora, troca de experiência e conhecimento não quer dizer troca de tecnologias, de segredos industriais, não. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, tem algumas coisas que não tem segredo, né? Algumas coisas que são básicas do processo que todo mundo faz. Então, eu não posso, por exemplo, falar uma tecnologia que é uma tecnologia lá da empresa da Devanil. Eu não posso falar de uma tecnologia que é própria do Luciano. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, que tecnologia tem em eu falar aqui que nós temos as ligas de alumínio e que as ligas de alumínio você realiza a desoxidação, a desgaseificação, o refino de grão e a modificação de silício. Não tem segredo nenhum nisso, pessoal. Isso é boas práticas, isso é conhecimento que tem que ser passado para que a gente possa ter uma qualidade técnica melhor. E aí você, dentro do seu processo, vai aprimorando as suas técnicas e trocando experiência que você aprimora as suas técnicas.
Então, será sempre muito importante, é sempre muito legal essa questão das trocas de experiências e melhores práticas. Bem, senhores, hoje o que a gente preparou para conversar com vocês é sobre esses cuidados que nós temos que ter aí na preparação das ferramentas. Então, a gente realmente hoje aqui a minha internet não está nada boa, espero que aqui no Instagram a gente esteja conseguindo fazer e vocês estejam me ouvindo aí bem, porque realmente a gente tive um problema sério hoje aqui com a internet, não esperava que fosse acontecer isso. A Washington tá aí, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela companhia aí. Bem, sino para imersão das pastilhas de desgaseificação e refino, escumadeira para reter escória que flotam, panela e concha para vazamentos, todos devidamente pintados com pintura protetiva. Sim, exatamente. Boas práticas é isso. Boas práticas é você trabalhar. Uma coisa importante, pessoal, mesmo pintadas as suas ferramentas, elas precisam, sempre que forem utilizadas, mesmo pintadas, é necessário fazer a secagem, colocar na boca do forno, esperar um tempo até a ferramenta estar numa temperatura adequada para poder utilizar. Tá? Esse é muito importante manter essa questão da limpeza. Uma outra coisa importante também é a forma de aplicar a pintura, né, da tinta, a tinta nas ferramentas. Como é que a gente faria então a pintura das ferramentas? O ideal é fazer a pintura com a ferramenta aquecida, né? Então você aquece a ferramenta, deixa ela bem limpa, né? Uma limpeza muito grande ali da ferramenta, né? Para que você retire todo o alumínio e os óxidos presos, tanto vai ser na concha, como no sino, como na escumadeira ou na panela. E aí depois você faz o que? A limpeza. Como é que você faz essa limpeza, né? Você faz a pintura, né? Com a ferramenta totalmente aquecida, e aí você aplica a tinta, né? E ela vai secar quase que instantaneamente. Só um detalhe, hoje no mercado tem uma tinta que ela é uma tinta mais adequada, que se você colocar ela dentro do banho. Ô Júnior, obrigado, o YouTube hoje foi cruel, o Júnior tá Noronha tá dizendo que eu vim do YouTube. Sim, o YouTube hoje a gente está com uma dificuldade muito grande de manter no ar, peço desculpas aí ao pessoal do YouTube. Então, o que eu estava falando aqui é o seguinte, Júnior, seja bem-vindo. A gente estava falando sobre a forma da gente fazer com que a panela de fundição continue limpa. Então, por exemplo, se eu pintar com essa tinta, né, essa tinta de pintura de ferramenta, que ela é a base de combustíveis, né? Ela resiste mais e ela não, segundo os fabricantes, se por um acaso o fornecedor, o fundidor, se confundir e colocar essa ferramenta mesmo fria dentro do banho, ela não explode, não vai jogar metal e tal. Mas a aplicação dela requer alguns cuidados também. Eu não posso aplicar com a ferramenta aquecida, tem que aplicar com ela fria e colocar ela na frente em cima do forno até ela curar totalmente, até ela secar totalmente. Então, no caso dessa tinta especial, eu aplico com ela fria. As demais tintas que são à base de água, eu aqueço a ferramenta, aqueço bastante, limpo a ferramenta bem limpa, aqueço bastante e após o aquecimento eu vou e pinto. Então é isso, pessoal, o aquecimento e a pintura da ferramenta. Então você que está assistindo nossa live aí, então amanhã é dia de você procurar um fornecedor de tintas para pintura de ferramentas. Se você não tem ferramentas adequadas, procure um fabricante de ferramentas. Se tiver dúvidas aí, entre em contato com a gente que a gente mostra para vocês quais são os tipos de ferramenta que você pode adquirir.
O ideal é que você tenha as ferramentas corretas para o seu processo. Então, a escumadeira, eu vejo muita gente fazendo escumadeira em serralheiro, né? Então, o cara pega, corta uma chapa reta e faz alguns furos. Não, a escumadeira ela tem que ter um certo ângulo. Ela tem que ter um certo ângulo para poder facilitar a retirada do material. Uma outra coisa importante, no caso do sino, o sino tem que ter um ângulo maior para você facilitar a colocação das pastilhas. Então, se você utiliza sino com pastilhas, todas as pastilhas têm que estar dentro do sino. Não adianta você comprar um sino pequeno para usar uma quantidade grande de pastilha. Da mesma forma, não adianta você ter um sino muito grande para utilizar poucas pastilhas. O Wesley Barbosa está falando ferro fundido nodular, peças com maiores quantidades de perlita, chance maior de peças de rechupe, na verdade ocorre devido ao canal de alimentação. Ô Wesley, nós vamos ter que fazer uma outra, vou te responder essa pergunta num history separado, tá bom? Me manda essa pergunta de novo aí, guarda ela direitinho aí que eu vou te responder ela na sexta-feira às 19h30. Eu respondo ela para você com muito prazer, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso daí. Qual o melhor produto para limpar alumínio? Você fala para limpar, para retirar da ferramenta ou Júnior Noronha, é isso? Ó, se a sua ferramenta estiver limpa ainda, o melhor produto para tirar alumínio é o alumínio aquecido. Então, quando você coloca a sua escumadeira suja de alumínio dentro do próprio banho, você tem uma quantidade muito grande de retirada de alumínio, né? Então, você colocar a própria escumadeira dentro do banho, deixar ela interagir ali com o banho durante um período, você já vai facilitar bastante a retirada do alumínio e fazer a limpeza do seu material, tá? Então, esse é um ponto interessante para você que tá querendo fazer a limpeza da sua ferramenta. Então, aquela ferramenta bem suja e tal, tira o excesso ali com alguma ferramenta manual e na sequência você faz então a limpeza com a imersão do material no banho, tá bom? Bem, pessoal, hoje realmente não foi o melhor dia, não foi a melhor live em termos geral, porque a gente realmente teve muito problema aí na conexão. No YouTube a gente não conseguiu fazer. Agradecer aí ao Felipe 95 que está chegando agora, o Giovanni também está chegando aí agora. Deixa eu responder a pergunta do Wesley, eu vou ter que responder depois, Wesley. Mas é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse processo, manda mensagens para a gente aí, manda perguntas no direct. Agradecer a todo mundo que teve a paciência de participar com a gente até agora. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aí. Você que está no YouTube, que veio do YouTube, a gente vai repostar esse vídeo e fazer ele numa qualidade melhor. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Nos vemos na sexta-feira. Esta sexta-feira a gente se vê então às 19 horas para falar um pouquinho mais sobre ligas não ferrosas. Tá bom? Um abraço a todo mundo, muito obrigado pela presença e uma excelente semana a todo mundo. Valeu, gente, obrigado, até a próxima.